Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 15 a 21. Quando o domingo, a abominação que trará a desolação de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, no lugar do santo sábado, veja que aqui há uma troca, um em lugar do outro. Então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e nem tampouco irá haver. Pois esta aflição é a que prenuncia o fim do mundo, pois foi em resposta a esta pergunta do fim do mundo que Cristo falou a respeito da abominação de Daniel. E o que encontramos no livro de Daniel a respeito da abominação que traz a desolação? E por que é dito que virá grande aflição? Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará, preste atenção aqui, em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 23 a 25. Um quarto reino na terra, a nova ordem mundial, diferente de todos que já houveram, devorará a terra, pisará pés e a fará em pedaços. Jesus falou que a abominação traria desolação ou destruição. E então se levanta um chifre, um poder, diferente também dos primeiros, pois todos eram reinos seculares. Mas esse é um reino espiritualista, espiritual, que combina a religião com o Estado. Somente a monarquia papal faz isso. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Basta ler a encíclica e confrontá-la com a palavra de Deus. Destruirá os santos do Altíssimo. Foi feito isso através da Inquisição, mas o fará de novo contra todos os que se levantarem contra seus ensinos. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Somente o papado fez isso. Mudou os tempos, quando mudou o calendário anual, tempos, mudando o início do ano bíblico, que começava em abril, para janeiro, em honra ao deus Janus. E mudou a lei de Deus, que ensina que não se deve adorar imagens e que foi retirada dos mandamentos da igreja. E mudou o sábado para o domingo. Tempos e a lei mudados pelo homem, sem autorização de Deus. E o que você acha que vai acontecer com aqueles que não aceitarem o domingo como dia de guarda? O mesmo que aconteceu no passado com todos os que não aceitaram as imposições papais. E destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 23 e 25. Por exatos 1260 dias proféticos, tempo, tempos e metade de um tempo, ou dizer 360 mais 720 mais 180, 1260 anos ou dias proféticos, o papado, do ano 538 ao ano 1798,
perseguiu e matou tantos cristãos quantos pôde, e em exatos 1260 anos, ou dias proféticos, o fez. Segunda cereja. O título do capítulo 7 resume. Parágrafo 238. A trindade e a relação entre as criaturas. O mundo foi criado pelas três pessoas como um único princípio divino, mas cada uma delas realiza esta obra comum segundo a própria identidade pessoal. Por isso, quando admirados contemplamos o universo na sua grandeza e beleza, devemos louvar a inteira trindade. Para os cristãos, acreditar num Deus único, que é comunhão trinitária, leva a pensar que toda a realidade contém em si mesma uma marca propriamente trinitária. São Boaventura chega a dizer que o ser humano, antes do pecado, conseguia descobrir como cada criatura testemunha que Deus é trino. Não por acaso, Deus dá uma outra advertência seríssima, tão séria que é representada como sendo dada por um anjo, registrada no capítulo 14 do Apocalipse, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Esta é a primeira mensagem das três últimas que serão dadas sobre a terra antes do fim do mundo. Não por acaso o anjo aqui chama a atenção a que se tema a Deus e se dê a ele glória, pois alguém está tentando tomar o seu lugar. Alguém que não criou o céu, nem a terra, nem o mar, nem as fontes das águas, se está interpondo, apresentando um falso Deus trinitário, para que, destruindo o verdadeiro Deus da Bíblia, possa finalmente tomar o seu lugar na terra, reinando como se fosse Deus. Diz o texto bíblico: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Compare essa declaração bíblica com estas declarações papais e lembre-se que, segundo o ensino papal, os papas são infalíveis em suas declarações, ou seja, essa declaração é ainda válida e aceita pela Igreja. Em relação ao título Senhor Deus o Papa, vejam a interpretação das extravagantes do Papa João 22, título 14, capítulo 4. Declaramos, em uma edição de Antuérpia das extravagantes datada de 1584, as palavras Dominum Deum Nostrum Papam, Nosso Senhor Deus o Papa, ocorrem na coluna 153. Em uma edição de Paris, datada de 1612, ocorrem na coluna 140. Em várias edições publicadas desde 1612, a palavra Deus foi retirada. Os profetas da antiguidade, os patriarcas, Cristo, os discípulos e todos os que inspirados escreveram acerca de Deus foram sempre taxativos. Há um só Deus, o Pai. Esta verdade é tão importante que João, inspirado, a coloca em termos inequívocos para qualquer um que aceite a verdade da Bíblia e, mais que isso, que realmente se importe com o que a vida eterna diz. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Não há como errar aqui. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E mais, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. Se havia até aqui alguma chance de engano, não pode haver mais. O professor das igrejas, Paulo, diz taxativamente: para nós, os verdadeiros crentes como Paulo, há um só Deus, o Pai. Não há aqui o menor espaço para um Deus falso. Não há espaço para um Deus trino. Ou, como infelizmente é conhecido e aceito pela esmagadora maioria das igrejas dos dias de hoje, incluindo os protestantes, como adventistas, luteranos e batistas. A Trindade é uma agressão ao verdadeiro Deus, o Pai. E quando essa doutrina for aceita e defendida como tem sido, porém agora em forma de decreto, juntamente com o domingo, um falso sábado, trazendo inclusive perseguições aos verdadeiros cristãos, como foi no passado,
Então se verá a diferença entre um assim diz o Senhor e um assim diz a igreja. Terceira cereja do bolo. Capítulo 8. A rainha de toda a criação. Laudato Si, parágrafo 241. Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. Elevada ao céu, é mãe e rainha de toda a criação. Maria não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus, que guardava cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-lhe que nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. Te pergunto, meu irmão assembleiano, presbiteriano, luterano, adventista e todos os demais, pentecostais, evangélicos e protestantes. Está você preparado para rejeitar o dogma da Virgem Maria assunta ao céu? Está você preparado para ir contra o Papa e o mundo todo na crença de que Maria é a Virgem sem pecado original? Está você preparado para resistir à prisão, à tortura e mesmo à morte por negar que Maria é sua intercessora no céu? Terá você forças para defender que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem? 1 Timóteo 2,5. Está você preparado a ir contra o Papa e o mundo, na crença de uma Maria que deva ser venerada, e ensinar e defender a verdadeira Maria, aquela que se confessou pecadora quando disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Ou você irá render-se finalmente à besta, e afinal, para tentar salvar a sua vida e não fazer parte do grupo dos egoístas ambientais ou egoístas coletivos, que serão acusados de ser o problema do mundo por não se conformarem a esta encíclica, e outras que certamente virão em forma de decretos, e finalmente cederá ao apelo popular de pedir a Maria que te ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente? Qual será a sua atitude diante de tudo isso? De que lado você estará? Tenha em mente que haverão apenas dois lados. De um lado, aqueles que serão acusados de ser os inimigos da lei e da ordem, que não aceitarão encíclicas como estas, que serão contrárias a Deus e à sua palavra, e sobretudo contrárias à sua lei, contrárias aos 10 mandamentos. Você hoje defende que os mandamentos de Deus não estão em vigor? Sinto lhe dizer que se você hoje defende isso, você é um sério candidato a estar finalmente ao lado da besta, da sua imagem e com a marca da besta em si. Dois grupos apenas. De um lado, um grupo que finalmente se rende ao apelo popular e ao apelo dos líderes eclesiásticos que defendem o domingo, a Trindade e Maria como mediadora entre Deus e os homens. Do outro lado, um grupo que defende o sábado como dia do Senhor, defende ao Pai como único Deus e Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Oro para que no final, nesta final batalha, você esteja do lado certo, pois embora pelos olhos físicos a vitória será da maioria, a minoria é que vencerá. Papas, líderes religiosos de todas as igrejas, presidentes das grandes nações, todos unidos, buscarão nesta batalha apenas uma coisa. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Vencerão os que estão com Cristo, chamados, eleitos e fiéis. Fiéis, lembre-se disso. Fiéis à sua palavra, não à palavra de homens. Será quase impossível resistir ao engano. Nesta encíclica, podemos ver claramente como o apelo ao bem da casa comum é irresistível e só pode ser detectado em seu engano e objetivo final quando visto à luz das Escrituras.
Todos os que não aceitarem esta encíclica serão vistos como egoístas coletivos, fanáticos e fundamentalistas perigosos. Está você preparado para isso? Está preparado para enfrentar os líderes do mundo, que, aliados ao maior líder da Terra, irá finalmente decretar sua prisão, confiscar seus bens e decretar a sua morte? Deus nos dê forças para entender o valor desta frase, quando tivermos que escolher entre servir a Deus ou servir aos homens. Diz a palavra de Deus: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Lucas 17, 33. Pense nisso e que Deus seja contigo. Lembre-se, muito em breve, mensagens como essa serão completamente proibidas. Agarre-se à vontade de Deus. Agarre-se a Deus. Ajude-nos a levar avante essa mensagem. Ajude-nos a fazer com que ela alcance mais pessoas, para que mais pessoas possam despertar do engano que está por se abater sobre todo ser humano e sobre todo mundo. Deus seja contigo. Em breve, mensagens como essa serão proibidas. Assim, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos, inscreva seus amigos, convide-os para fazer parte deste canal. E que Deus seja contigo.